Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro com Will. Estamos iniciando hoje nosso 54º episódio com o tema Como Cultivar Boas Amizades. E eu quero convidar você para sentar aqui do meu lado para que a gente possa dialogar sobre o tema de hoje. E se você ainda não segue o canal, gostaria de pedir que você seguisse o canal, que curtisse, comentasse, compartilhasse, porque isso aí ajuda o nosso podcast. E para essa semana eu optei, obviamente, por um tema bem mais leve, né? Eu acho que o episódio da semana passada foi um pouquinho pesado, podemos assim dizer. Eu acho que foi o episódio mais profundo que eu gravei de todos até agora. Então eu disse, para o próximo eu vou querer levar um pouco mais de leveza, né? Para que a gente quebre um pouquinho desse clima um pouco pesado que ficou do episódio da semana passada e que eu realmente fiquei bem reflexivo se eu postaria ou não, porque eu gravei com dias de antecedência, né? E eu fiquei assim me contestando. Posto, não posto, posto, não posto, regravo com outro tema e tudo mais. Mas é muito interessante que eu, dentro do meu coração era o certo, sabe? Porque como são questões que eu venho trabalhando na terapia e que o meu psicólogo ele sempre fala, né? O podcast ele é importante porque é sobre você. É você, sobre o seu autoconhecimento, você parando para se ouvir, se escutar e tudo mais. E aí, para mim, fez sentido, sabe? Aquele episódio, como todos os outros também fazem de alguma forma, né? Eles acrescentam para a minha vida e espero também que esteja acrescentando na vida de vocês. E falar sobre a amizade, para mim, é um caminho que eu. É um tema que eu me sinto em casa, né? É um tema que, para mim, é muito familiar. Eu me sinto à vontade, porque eu construí ao longo da vida boas relações de amizade, sabe? Muito verdadeiras, muito recíprocas, e que para mim é gostoso falar sobre a amizade, porque a minha vida eu acho que ela não teria sentido se eu não tivesse amigos para compartilhar a vida com eles, sabe? Porém, isso não é não foi, né, a realidade de sempre. Eu construí amizades ao longo do tempo, né? E aí eu volto um pouco lá para trás porque assim, eu fico me perguntando na infância, por exemplo, eu não tenho amigos propriamente da infância que eu trouxe para minha vida de adulto. E eu lembro da sensação daquela época que eu ficava assim, poxa, eu não vou ter amigos de verdade, eu não vou construir boas relações. E eu acho que talvez eu tenha sido uma criança muito chata. Eu ouvi isso de alguns adultos, né? Inclusive de uma professora minha, acho que da sétima, oitava série, e que eu era muito chato. Aí eu, meu Deus do céu. E é interessante porque aquilo foi uma virada de chave para mim, porque eu comecei a me olhar de uma outra forma. O que é que eu posso mudar para não ser essa pessoa chata, essa criança inconveniente, né? E é muito interessante que às vezes a gente tem alguns comportamentos que são reprováveis e que se não chegar uma pessoa mais madura, um adulto de preferência, nos dando alguma orientação, a gente pode reproduzir determinados comportamentos, não uma criança fofoqueira, por exemplo, né? Como essa criança vai se tornar um adulto? Se não houver alguém que medie e diga a ela que aquilo não é legal, ela não vai inspirar confiança nas pessoas, porque ela gosta de estar fofocando sobre a vida das pessoas, né? E aí tem inúmeras características que são reprováveis, que não vão gerar confiança para quem está convivendo com aquela pessoa. Então, consequentemente, essa pessoa ela vai ter mais dificuldade de construir boas relações de amizade, né? E aí eu gostaria de começar com uma indagação. Você se considera um bom amigo? Né? Porque eu acho que assim, para a gente construir boas relações de amizade, a gente também tem que se olhar, olhar para dentro, olhar o nosso comportamento, a nossa postura. Então, eu sou um bom amigo, né? Eu acho que isso é um primeiro passo para que a gente consiga construir boas relações de amizade. E quando a gente fala em boas relações de amizade, são relações saudáveis, recíprocas, verdadeiras, né? E a gente tem que compreender que isso é uma via de mão dupla. Eu não posso querer só cobrar que o outro seja meu amigo. Eu também preciso ser amigo do outro, né? Porque a amizade é isso. E aí, para o episódio de hoje, eu vou começar lendo um texto, né? Sobre a história de um soldado que eu assisti é, um episódio, né? Do programa que o Padre Fábio de Mello faz na Canção Nova, que é o Direção Espiritual, e ele recordou esse texto, né? E eu achei que caía muito bem, encaixaria muito bem para o tema de hoje, e que me fez refletir muito sobre essa questão de amizade essa semana, porque o texto me tocou num lugar muito profundo.
sabe? E conta a história de um soldado que voltou para resgatar um amigo, sabe? A história começa assim: um soldado pediu ao seu superior para ir buscar o amigo ferido no campo de batalha. O superior negou, pois não queria perder mais um. Ele acabou desobedecendo a essa ordem. Foi atrás do seu amigo e o encontrou morrendo no local do combate. Ao retornar carregando seu amigo, o soldado fora atingido, também mortalmente. O superior, enraivecido, disse-lhe: Eu ordenei que não era para você ir. Agora vou perder 2 soldados. Agora diz-me, valeu a pena você ter arriscado a sua vida? E o soldado olhou e disse: Sim. Quando eu cheguei lá, ele ainda estava vivo e pôde me dizer: Eu sabia que você viria. Amigo é aquele que aparece quando tudo parece não ter mais jeito. E é muito interessante porque eu fiquei muito reflexivo sobre o quanto a gente é desafiado na vida a ser esse amigo, né? A ser esse soldado que volta para resgatar o outro quando está precisando. E se eu olhar para a minha história de vida, houveram muitos momentos que eu encontrei amigos voltando para me resgatar, voltando para me buscar, e também eu fui esse amigo, por saber que alguém estava precisando de mim, que estava ferido, que estava machucado, e eu fui até essa pessoa. E isso é a amizade. A amizade é a gente disponibilizar do nosso tempo, da nossa companhia, que são coisas completamente valiosas hoje em dia, é o se fazer presente, é o estar ali quando o outro precisar, né? E eu acho que não tem como a gente perceber que alguém está precisando da gente, né? Que é um amigo nosso, alguém que a gente se importa, que tem valor para a gente, e a gente ignorar a dor dele. Não tem como a gente ignorar a dor de quem a gente ama. Então é óbvio que a gente vai se fazer presente, a gente vai ao encontro daquele amigo, né? A gente vai buscá-lo, vai resgatá-lo, vai estender a mão e ajudá-lo, porque é isso que os verdadeiros amigos fazem, né? Então eu acho muito lindo, eu acho que toda relação de amizade verdadeira é uma relação de amor, sabe? E a gente ama verdadeiramente os nossos amigos, né? Então eles têm importância, eles têm valor e eles encontram a gente quando precisa e a gente encontra eles quando precisa. E quantas vezes a gente não recomeça na nossa história por meio de uma palavra de um amigo, um abraço, um conselho, sabe? A presença do outro estar ali, do outro nos incentivar a continuar tentando, buscando, a não desistir, né? Então, as amizades verdadeiras, elas devem ser celebradas. Inclusive é bíblico, né? Quem encontrou um verdadeiro amigo encontrou um verdadeiro tesouro. E é nesse lugar que eu encontro os meus amigos. Eles são verdadeiros tesouros em minha vida. E eu espero de verdade que você também consiga encontrar pessoas assim para a sua vida. Agora também a gente deve refletir que algumas pessoas, elas não sabem ser amigas, né? E que também existem algumas relações que são baseadas em interesse. Eu particularmente me sinto muito incomodado quando eu percebo que alguém só se aproxima de mim, só me busca quando quer alguma coisa, sabe? Aquela relação realmente de interesse. Você percebe que a pessoa não lhe procura por você, porque quer você, porque se importa com você. Ela busca porque você tem algo para oferecer, né? E isso é algo que me gera incômodo quando eu percebo que eu estou nesse lugar, né? Quando o outro só me procura quando precisa de alguma coisa. Então aí ele pega e lembra de mim, lembra da minha existência e aí acaba me procurando, né? Não me procurava no momento antes, né? Talvez a gente não tivesse muito próximo, ou tivesse como essa amizade, né? Que nem sempre a gente está em contato constante com todo mundo, mas quando precisa de alguma coisa, aí lembra da sua existência, lembra que você está lá. A amizade verdadeira, ela sobrevive ao tempo, né? Eu acho que a gente se pergunta muitas vezes ao longo da vida, até por conta das estações da nossa vida, né? Que a gente chega, que a gente sai,
Então, pessoas indo embora, pessoas chegando, né? A gente mudando de cidade, mudando de estado ou de país, ou as pessoas próximas a nós, que as consideramos amigas, também fazendo esse movimento, né? E aí a gente acaba se perguntando: a amizade vai sobreviver à distância? Vai sobreviver ao tempo? E para mim é muito interessante que eu tenho muito essa certeza no meu coração de que quando é verdadeira, ela sobrevive, sim. A amizade mais antiga que eu tenho, inclusive, é da cidade que eu morava, né? É Gerluce. Inclusive, um beijo, minha amiga. Muito obrigado. Eu já disse a você inúmeras vezes e volto a repetir, né? Eu compreendi o significado de amizade a partir de você. Então, até então, eu nunca tinha construído relações de amizade tão sólidas. E aí, ela realmente sobrevive ao tempo, né? Porque já fazem o quê? 6 anos que eu moro em Recife, eu me mudei, né? E não moro mais em Surubim, lá no interior, ela continua morando lá. E a gente mantém a nossa relação de amizade, né? Sempre que é possível, a gente se encontra e a amizade continua do mesmo jeito. Então, quando ela é verdadeira, ela sobrevive sim ao tempo, né? Obviamente que a gente também tem que se fazer presente quando possível, né? A gente tem que cultivar essa relação, porque senão ela vai acabar realmente enfraquecendo, né? E aí as nossas amizades, elas são construídas a partir de afinidades, então coisas em comum que a gente gosta, valores em comum, né? Então, normalmente os nossos amigos são pessoas que nos inspiram, são pessoas que a gente se espelha, são exemplos, são pessoas de valor, de caráter, de princípios. Pelo menos eu busco cultivar esse tipo de pessoa ao meu redor, sabe? Eu quero pessoas que tenham coisas a me acrescentar, coisas positivas. E eu falo sobre essência, sobre valores, sobre questões internas mesmo, né? Que essa troca nas nossas relações faz com que eu busque evoluir, crescer uma versão melhor de mim mesmo. Que eu acho que essa é a grande luta diária da grande maioria das pessoas, né? E também uma relação de reciprocidade, porque não tem como a gente construir uma relação de amizade sem que seja recíproca. É como uma relação romântica, né? Se não há reciprocidade, você percebe que só você está regando, só você está cuidando daquela relação, vai chegar um ponto que você não vai mais sustentar, porque ninguém sustenta um relacionamento sozinho, seja um relacionamento amoroso, seja também um relacionamento de amizade. Quando você percebe que o outro não está cultivando aquilo, né? E aí também a gente constrói uma relação de confiança. Eu consigo compartilhar coisas com aquela pessoa porque eu confio nela. Então, toda relação de amizade também vai ser uma relação de confiança, né? E eu me vejo também muito no lugar de vulnerabilidade. Porque, por exemplo, não tem como eu compartilhar certas coisas com meus amigos se eu não perceber que eu tenho abertura para ficar vulnerável, para expor determinadas coisas que muitas vezes não são confortáveis. A gente sabe que falar do nosso interior, falar daquilo que está dentro do nosso coração, não é algo fácil, né? Só consegue se abrir, só consegue falar pessoas fortes. E hoje em dia eu consigo perceber isso cada vez mais, que a gente só consegue ficar vulnerável quando nós somos pessoas fortes. Vulnerabilidade não é para os fracos, de verdade. Então, quando você se abre, quando você se expõe para o outro, isso é uma ação de força, isso é uma ação de coragem. Então, realmente, a gente só fica vulnerável para as pessoas que a gente confia, né? E nas minhas relações de amizade, eu realmente construí uma relação de muita confiança. Eu tenho uma relação de confiança. Então, consigo ficar vulnerável com essas pessoas, né? E eu acho que é muito importante também em toda relação de amizade a questão da comunicação. O outro não tem bola de cristal para adivinhar as coisas, né? Então, quando a gente não conversa, quando a gente não se comunica, a gente dá abertura para 1 milhão de interpretações diferentes. E o outro vai ficar tentando adivinhar o que é que eu estou pensando, o que é que eu estou sentindo, o que é que eu estou passando, né? Então, se eu não me abrir, se eu não me comunicar, se eu não conversar com o outro, ele não vai ter como adivinhar aquilo que eu estou passando, aquilo que eu estou precisando, aquilo que eu estou desejando,
para minha vida, né? E cultivar a amizade, ela também exige muito esforço, né? Não existe um- uma relação que cresça sem que a gente cultive. E para cultivar, ela exige esforço, ela exige ação, ela exige tempo, dedicação, né? Mas quando as pessoas são importantes para nós, a gente se importa em cultivar, a gente faz questão de cultivar, porque a gente quer manter aquela pessoa na nossa vida. Então a gente acaba realmente cuidando, não no lugar de obrigação, mas cuidando num lugar de prazer, de desejo. Eu quero que o outro permaneça na minha vida, então eu vou cuidar dele, cuidar da nossa amizade para que ele permaneça, né? Então a gente acaba realmente valorizando tudo isso. E é muito importante também, né? Eu já até abordei os tipos de amigos, que a gente também saiba compreender que existem os amigos íntimos, existem os amigos de balada, existem os amigos de trabalho, os amigos da igreja, né? Então a gente vai construindo relações diferentes, tipos de amizades diferentes, mas que são fundamentais para todos esses lugares que a gente transita. Agora, quem vai ocupar aquele espaço de amigo íntimo? Aí são relações mais profundas, são amizades onde a gente tem mais intimidade, mais abertura, mais confiança, mais vulnerabilidade, e onde normalmente a gente tem uma entrega muito maior em relação à nossa amizade, né? E também a gente precisa compreender quando fala até dessa questão da mudança, né? Quando alguma amizade muda, ela termina ou não termina, ou quando a amizade termina, como é que você encara isso, né? Eu acho que algumas amizades elas podem mudar ao longo da vida, mas isso não quer dizer que seja o fim, né? A gente vai percebendo, porque a gente muda. Isso é normal, isso é inerente ao ser humano. Então, se a gente muda, as nossas relações também vão mudar com o tempo, né? E aí, quando essas mudanças acontecem, como é que a gente acomoda aquela relação, né? Aquela amizade? Então, a gente continua mantendo contato com aquela pessoa, continua construindo uma relação com aquela pessoa, ou a gente percebe que aquela amizade deixou de fazer sentido? Porque como a gente muda, algumas amizades do nosso passado também deixam de fazer sentido. Por exemplo, pessoas que eu tive amizade no ensino médio, pessoas que eu tive amizade quando morei em Surubim e a gente foi perdendo contato de uma forma natural, né? Não são pessoas assim que eu não gosto, não sei o que lá. Continuo gostando, são pessoas legais, se a gente se esbarrar, né? Ou estar em um mesmo lugar, a gente vai rir, vai brincar, vai conversar. Mas aquele lugar da amizade, da intimidade que nós tínhamos, não temos mais. Então, assim, eu acho que transita um pouco do lugar da amizade para um coleguismo. E tudo certo, tá tudo bem também, sabe? Mas que a gente saiba compreender que o fato da gente mudar de lugar, o fato da distância, o fato do tempo não quer representar o término da amizade. Pode haver uma ressignificação naquela amizade, né? Ela pode ocupar um outro espaço, mas isso aí também vai de como nós encaramos aquilo. Se a gente deseja colocar aquela amizade em um outro lugar ou se a gente quer manter a amizade também daquela pessoa, né? E a gente vai até por essa questão de amizade na era digital. Minha gente, amizade na era digital. Eu desativei as minhas redes pessoais, né? Só tô com as redes sociais do podcast. E aí é muito interessante, porque, por exemplo, tem pessoas que eu acredito que nem percebeu, sabe? E amigos mesmo, que eu desativei essas redes, ou se percebeu também não entrou em contato, não se interessou em saber os motivos e tudo mais. E tudo bem, tudo certo também com isso, porque eu desativei porque para mim era uma coisa que fazia sentido naquele momento e continua fazendo sentido. Se eu sentir desejo de voltar para a rede social em algum momento, eu volto, se não, tá tudo certo. Por enquanto, não tenho desejo nenhum de voltar. Eu acho que tá muito legal e muito confortável nesse lugar, sabe? E da gente entender que às vezes algumas amizades virtuais elas passam para uma questão de uma amizade física, presencial, ou também ela só vai ocupar aquele espaço, né? E que a gente também
não dê assim muito tempo, não perca muito tempo nessa questão de amizades virtuais e esqueça de valorizar aqueles que estão ali ao nosso redor, que fazem parte realmente da nossa vida, da nossa rotina, que a gente realmente quer ter por perto, né? Então, que a gente saiba valorizar tudo isso. É muito importante para a nossa vida. As nossas amizades, elas também são fundamentais para a nossa saúde mental. Eles nos ajudam, né? Justamente quando a gente, principalmente eu acho quando a gente está com sobrecarga, quando a gente está com desgaste, quando a gente está com crise de ansiedade ou depressivo, eu acho que é muito importante a gente ter essa rede de apoio, né? E são pessoas que vão nos ajudar a cuidar de algo que é importantíssimo para a nossa vida, para o nosso equilíbrio, que é a nossa saúde mental, né? Porque a nossa mente é o que controla tudo. Então, quando mentalmente a gente não está legal, isso pode inclusive vir a refletir no nosso corpo, né? Então, que a gente saiba cuidar disso e que ter boas amizades também é saudável e é importante para a saúde mental. Então, que a gente saiba cultivar, inclusive também no aspecto que me veio na mente agora, de não perder energia com quem não vale a pena, sabe? Eu acho que às vezes a gente fica perdendo tempo, assim, com algumas amizades que às vezes não são muito saudáveis, fica insistindo, sabe, com algumas pessoas. Então, que a gente se preocupe com a nossa saúde mental e se vê que alguém que suga a nossa energia, que não está nos fazendo mais bem, pode ter feito no bem no passado, enfim, coisa e tal, mas que a gente saiba também retirar essas pessoas da nossa vida, né? Inclusive me faz refletir de pessoas assim que eu havia tirado da minha vida e permiti que tivesse acesso a mim novamente e me arrependi grandemente, né? Então que a gente saiba que quando a gente corta uma pessoa da nossa vida, que esse corte ele aconteça de forma definitiva, se a gente percebe que estava fazendo isso para o nosso bem, né? E aí eu fiz uma frasezinha aqui que me fez muito refletir, né? Eu acho que até aquela Mônica Martinelli, ela é super amiga de Paulo Gustavo, e tem um vídeo dela, né? Falando sobre a amizade com ele, e que super viralizou na época no Instagram, tudo mais, nas redes sociais. E era ela falando, né, desse encontro de almas, de que, tipo, às vezes encontra o amor, né, nas amizades, né? E eu acho que sim, a gente encontra alguns amigos que a gente tem plena convicção de que a gente quer levar para a vida, porque são amores da nossa vida, sabe? São pessoas que nos fazem bem, são pessoas que nos acrescentam, são pessoas que a gente gosta, confia, ama, se permite ficar vulnerável. Existe uma troca muito recíproca. Então, realmente são encontros de alma, né? Eu acho que a gente tem algumas amizades que a gente coloca sim nesse lugar. E a frase que eu coloquei aqui para a gente meio que refletir essa questão da amizade como um todo é que tem pessoas que não encontram na vida um amor romântico, mas descobrem o significado do amor através de um amigo. Então a gente sabe que tem pessoas que passam a vida inteira e não casam, não constroem uma família, que não necessariamente quer dizer que ela não tenha encontrado o amor, ela pode ter encontrado e ter perdido em algum momento. Mas tem pessoas que realmente não encontram, não viveram uma verdadeira história de amor, sabe? No sentido romântico, carnal, né? E aí isso não impossibilita da pessoa ter descoberto o amor, sabe? Ela pode ter encontrado, e algumas pessoas verdadeiramente encontram amor em uma amizade. E realmente são aquelas amizades que chegam juntos na velhice, compartilham a vida, compartilham as histórias, compartilham momentos. Então, acho que a gente pode sim encontrar o amor também nesse lugar da amizade. Por isso que muitas vezes acaba, às vezes, até misturando, porque nós amamos verdadeiramente os nossos amigos. E é capaz, é possível, de algum momento, haver, sabe, uma mistura desse afeto, uma mistura desse sentimento, e ir para um outro lugar. Mas que a gente saiba valorizar os que são amigos de verdade, aqueles que a gente pode compartilhar, pode contar, aqueles que são o soldado,
que volta para nos buscar. E que nós sejamos também esse soldado quando o outro precisar de nós. Que a gente compreenda que quando é preciso, a gente precisa ir ao encontro do outro. E que também a gente espera que o outro venha ao nosso encontro, quando a gente está precisando. Espero que esse episódio de hoje tenha te feito uma boa companhia. Confesso que foi leve, foi gostoso falar sobre a amizade, porque para mim é algo que tem muito valor, muita importância na minha vida. Obrigado pela companhia. Peço que você curta o episódio de hoje, que comente, que compartilhe nas suas redes sociais ou compartilhe com seus amigos. Obrigado, abraços e até a próxima.